E vamos honrar o Senhor Jesus Cristo, o nosso herói, com a pregação da palavra dele, cujo título é Bendito, Bendito e Bendito. Lucas capítulo 19, versículos 29 a 40. Lucas capítulo 19, versículos 29 a 40. Eu preguei neste exato trecho semana passada, avisando que iriam ser duas pregações sobre o mesmo trecho, abordando obviamente ênfases diferentes. Então vamos à segunda pregação em cima deste mesmo trecho. A passada foi o título Você e o Jumentinho, falando da entrada dele em Jerusalém montado no jumentinho. E agora vamos para a segunda, que vai jogar a ênfase na entrada em si do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, 5 dias antes de ser morto, crucificado numa cruz. Então Lucas 19, 29 a 40, diz assim: E dito isto, o 28, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora vem o 29. Ora aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram, e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Vamos orar. Santo Deus, dá-nos sabedoria e entendimento para ouvir esta pregação, a mim para pregá-la, e que possamos crescer com o que vamos aprender aqui, e que corações que porventura não tenham ainda tido o privilégio de uma entrega total a Cristo, que hoje seja o dia. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. Eu quero observar alguns pontos com vocês sobre o que nós lemos. Primeiramente, 3 maneiras como aclamaram o Senhor Jesus. A multidão de pessoas simples, não de grandes dignatários, não de reis e governadores, mas a multidão de discípulos e do povo que ali estava e que passou então a receber Jesus, que entrava em Jerusalém montado no jumentinho. A primeira forma foi: o que vem em nome do Senhor. Ele foi qualificado de o que vem em nome do Senhor. Aliás, os 4 evangelhos falam desta passagem. Marcos e Mateus se referem apenas a essa expressão, o que vem em nome do Senhor, que é uma citação do Salmo 118 e 26, que eu não vou ler, mas já havia sido previsto séculos antes que iria acontecer exatamente isto que estava ocorrendo aqui. Este Salmo 118 é um salmo messiânico,
que era cantado na época da Páscoa dos judeus. O que é um salmo messiânico? É um salmo que falava daquele personagem que viria um dia para libertar Israel do jugo opressor e fazer muito mais benefícios ao povo. Embutido estava a ideia de benefícios espirituais, de libertação espiritual dos cativos pelo pecado, pelo diabo. Pena que os judeus não entenderam muito bem, e a grande maioria esperava um Messias puramente militar, que se tornaria uma potência em termos de força para tomar de volta o jugo e o próprio governo sobre Israel, tirar o jugo soberano, o jugo estrangeiro opressor, no caso os romanos, e iria então livrar Israel de qualquer tipo de um jugo estrangeiro e ser o grande rei deles. Vai acontecer isso. Esse papel pertence ao Messias de fato, mas muito mais do que isso. E Jesus não veio a primeira vez, que era quando estamos aqui nos referindo, ele não veio para esse tipo ainda de libertação para o povo judeu. Seja como for, esse salmo messiânico foi, por providência do Espírito Santo de Deus, colocado nos corações das pessoas presentes para cantarem e darem graças a Deus e repetirem esse salmo de séculos atrás. Então Jesus é implicitamente identificado como o Messias que haveria de vir, corretamente interpretado como sendo o Messias que estava ali entrando em Jerusalém. Hosana significa salve e nos ajude, salve alguém muito importante e aproveitando, me ajude nas minhas necessidades. É a ideia desta expressão Hosana, alguém que glorifica a Deus, ao mesmo tempo pede ajuda a Deus. Jesus é chamado também lá em Mateus de filho de Davi. Não vou discorrer muito sobre esse título, mas é uma expressão messiânica também. E agora a identificação de Jesus como o Messias que haveria de vir a Israel era mais explícita. Filho de Davi, este é o homem que viria após Davi como descendente dele para reinar sobre nós. Terceira maneira, o rei que vem em nome do Senhor, conforme Lucas e João. E em João ele é chamado de rei de Israel. Nós que temos vamos dizer, pertencemos a uma corrente escatológica, a um grupo de crentes que interpreta a escatologia, a doutrina das últimas coisas, como ensinando um reino de Cristo, literal, de 1000 anos, e ele vai voltar para esta terra literalmente no início deste reinado. Nós cremos que essa expressão aqui, o rei que veio em nome do Senhor, e conforme João diz, rei de Israel, não se refere a um Israel espiritual, significando o povo de Deus, a igreja espalhada por todo o mundo, daqueles que seriam salvos e que seriam o Israel espiritual, substituindo o outro Israel que Jesus deveria reinar sobre todo o seu povo. Então, não. Nós acreditamos que aqui será literalmente cumprida. Jesus virá reinar na terra de Israel, lá no país que nós hoje conhecemos como Israel, com fronteiras muito provavelmente alteradas, aumentadas, para chegar como era nos limites no tempo de Davi e Salomão. Cremos firmemente que essa profecia será cumprida com o próprio Jesus Cristo reinando em Israel, após o seu retorno. Então essas três expressões eu gostaria de destacar como sendo dirigidas ao Senhor Jesus Cristo, chamando-o de Messias, de rei, aquele que haveria de vir. E tem mais uma palavra que falaram dele, que eu quero deixar para o final da pregação. O segundo ponto que eu quero lembrar é que até este momento do ministério dele, ou seja, 5 dias antes de ser crucificado e morto,
ele tinha rejeitado de ser aclamado como Messias, aquele que haveria de vir. Ele chegou a proibir pessoas de falarem nisto. Ele chegou a proibir demônios, repreender demônios. Eu sei quem tu és. Alguém endemoniado gritava: tu és o santo de Deus, vieste nos atormentar. Antes do tempo, demônios falando com ele, e ele dizia: cala-te, não diga isso, fique calado. Ele não queria ser divulgado como Messias até um certo momento. Pessoas que eram algumas vezes curadas por ele e que recebiam ordem explícita deles: não fale, não diga. Mas alguns não aguentavam, chegavam em casa e começavam a falar tudo o que ele tinha feito, obedecendo ou não era o que faziam, mas ele dizia: não fale. Por quê? Provavelmente porque ele não queria que a oposição que causaria um espalhamento da notícia que o Messias estava aqui, iria levantar uma onda de oposição tão forte que iria impedi-lo de poder ministrar aqui e fazer o que ele tinha que fazer. E os romanos certamente iriam ficar como ficaram, preocupadíssimos, como Herodes tinha ficado logo no nascimento dele. Nasceu o rei dos judeus, tem um concorrente aí, é uma época perigosa, então ele iria ser duramente resistido, como foi, e acabou sendo morto mesmo, mas na época certa. Ele não queria isso antes. Ou também, talvez, motivado pelas multidões que iriam segui-lo, iriam ser tamanhas que novamente iriam dificultar o seu ministério. Seja por que for, o fato é que chegou o momento, de fato, dele se revelar publicamente como o rei de Israel, como o Messias que haveria de vir, conforme amplamente falado no Velho Testamento. Então ele se deixa abertamente chamar de rei e de Messias, permitiu isso, e não só permitiu, como vamos ver que os fariseus reclamaram disto e a resposta que eles tiveram de Jesus. Então chegou a hora de divulgar. Aqui um pequeno parêntese e uma lição para nós. Uma das coisas mais difíceis da vida não é só fazer as coisas certas, que já é muito difícil, mas fazer as coisas certas nos momentos certos. Fazer uma coisa que em si é benéfica, mas no momento errado, pode dar tão ruim o resultado que acaba sendo tudo errado, tudo ruim, tudo maléfico, não alcançando o objetivo que queria, mesmo sendo uma coisa boa, mas falou antes do tempo, ou esperou demais, falou depois do tempo, ou agiu depois do tempo. Então, sugestão a nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, pedir ao Espírito Santo que habita em nós, que nos dê sabedoria, não apenas para termos as virtudes que a Bíblia deseja que nós tenhamos, mas nos dê sabedoria para aplicarmos e viver com essas virtudes, e fazendo o que é para fazer no momento certo. É hora de repreender, repreenda para valer. É hora de ser aberto, largo, seja largo para valer, mas não seja largo, por favor, na hora de repreender. Nem seja muito doce, e nem o contrário. Esse princípio mal aplicado gera casamentos ruins, gera educação de filhos ruins, gera relacionamentos numa igreja ruins, pessoas que fazem as coisas talvez até corretas pela natureza das coisas, mas em horas erradas. Então vemos aqui o exemplo de Cristo, que poderia parecer uma incoerência. Ele passa aqui 3 anos dizendo: não digam, calhe a boca, demônios, calhe a boca, pessoas que eu curei, calhe a boca, não digam quem eu sou. Aí de repente, vai buscar um jumentinho, vocês dois, manda 2 homens, discípulos dele, buscar um jumentinho, monta em cima. Ele planejou isso, cumprindo o que estava predito 400 anos antes por Malaquias. Ele entra então em Jerusalém, uma multidão de pessoas o aclama, jogam suas capas no chão, jogam palmas no chão para ele passar, e aclamam e gritam hosana nas maiores alturas. Que incoerência! Ele mudou de ideia, agora ele dormiu de noite, sonhou que era rei, agora se convenceu que é rei de repente.
e era o Messias, antes não era, agora é. Ele nunca disse que não era. Era uma questão de época certa de fazer as coisas. Pois só sabedoria de Deus para você fazer as coisas corretas nos momentos corretos. Voltando então, o terceiro ponto que eu quero chamar a atenção é que ele recebeu títulos nobres, Messias, Rei de Israel. Ele não poderia ter título mais nobre na face da terra para alguém receber. Ele recebeu isso mesmo sentado num jumentinho. O contraste é tão gritante que a cena não deixa de ser esquisita. É claro que um jumento, ainda mais um jumentinho que nunca foi montado antes, não é um animal adequado para um rei entrar numa cidade e ser aclamado como tal. É muito estranho. Não há qualquer pompa, glória, majestade, como teria numa carruagem, numa bela carruagem, belos cavalos, e como os reis entram com muita fanfarra quando querem fazer. Mas isso refletia bem o contraste entre a sua nobreza, sua autoridade, sua dignidade com a sua humildade, no seu estado de humilhação quando ele veio para a terra. Mostra claramente este contraste. Esse contraste existiu o tempo todo enquanto ele estava aqui, e faz parte. Ele era um rei, sim, mas não um rei deste mundo. E ele dizia claramente: meu reino não é deste mundo. Então, se entrar montado num jumentinho e ser aclamado rei, isso era muito estranho, porque era muito diferente dos outros reis. Ótimo, beleza, era exatamente isso que ele queria, ser identificado como rei, mas um rei totalmente diferente mesmo, um rei à parte dos outros reizinhos da terra, reis corruptos, reis loucos por dinheiro, por poder, por mulheres ou por homens, por farras, que geralmente é assim que se caracterizava e caracteriza muito dos que têm autoridade exagerada, grande demais, acabam se pervertendo, já são pervertidos e a perversão se torna ainda mais evidente. Então, era um rei sim, mas um rei completamente diferente. Ótimo que ele fosse então identificado como um rei à parte. Ele era rei de Israel, sim, mas ele não iria exercer aquele reinado naquele momento. Não era o plano dele. E ele reinaria um dia com uma autoridade, um poder, uma missão, um propósito, uma dignidade, uma santidade muito diferente de qualquer rei na face da terra, inclusive de reis anteriores do próprio reino de Israel. O próprio Davi, antecedente dele, do qual diziam: o filho de Davi. Davi foi um grande pecador, como bem sabemos, e a Bíblia fala abertamente, como um homem que tinha um coração em Deus, que se arrependia, que confessava. Sim, ele era um homem quente espiritualmente, Davi, e foi um grande rei de Israel, mas era um grande pecador. Nisso não tem nada a ver com o seu descendente Jesus Cristo, porque esse não tinha pecado algum. E muito poderíamos falar da diferença entre Jesus Cristo e os outros reis deste mundo. O fato é que ainda hoje a história de Jesus soa um pouco esquisita. Quando estava neste mundo, era um homem sofredor, pobre, traído e depois morto. Essa não é uma imagem que combina bem com quem é Deus. É meio esquisito isso. É aquela tensão que eu falei entre a nobreza dele por um lado e a humildade com a qual ele veio. Havia uma tensão constante entre essas duas características do Senhor Jesus Cristo quando esteve aqui na terra. Mas se há essa diferença grande entre o fato de ele ser um sofredor, pobre, traído e morto, e entre ser Deus, serve para mostrar o quanto ele se rebaixou
para se tornar o Salvador. Se rebaixou muito, deixando a glória ao lado do Pai para vir a este mundo aqui e sofrer como sofreu. E o tamanho deste rebaixamento dele indica, por outro lado, o tamanho da condenação da qual ele lhe livrou. Você que reconhece isso, reconhece que precisa desse livramento em Cristo. E o tamanho deste livramento do qual ele lhe libertou, mostra o tamanho do amor que ele mostrou por você. Se rebaixou a tal ponto, porque ele amava a tal ponto. Mas eu gosto sempre de lembrar, quando eu falo na humilhação do Senhor Jesus Cristo, no fato dele ter vindo aqui como homem sofredor, pobre, humilde, perseguido, aquele estado de humilhação é passado, acabou, não existe mais. Ele está hoje à direita do Pai com todo o poder e autoridade nos céus, sobre a terra, embaixo da terra, em todos os lugares que se possa imaginar deste universo. E no futuro, a música que nós cantamos disse exatamente isso. Nosso herói, Apocalipse 19, 11 a 16, esta música é baseada neste texto, especialmente, Apocalipse 19, 11 a 16. Olhem esta passagem. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Você vai já saber quem é ele. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. Já começa a sugestão de quem ele é, hein? Um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Para quem conhece João, capítulo 1, já identificou. Vamos em frente. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Agora vejam a força desse personagem. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a passagem continua. É ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo. Totalmente diferente na maneira de ele agir, na função que ele vai desempenhar, diferente de quando ele veio. Não diferente de caráter, não menos bondoso, não poderia deixar de ser, não menos amoroso, não. Obviamente ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e as características dele são as mesmas. Mas justiça, vingança fazem parte do caráter de Deus, tanto quanto bondade, amor, paciência, longanimidade. E a santidade dele exige uma retribuição ao pecado, que nada mais é do que agressão à santidade dele. Se ele é um Deus justo, se ele de fato é um Deus santo, ele tem zelo pela sua justiça e pela sua santidade, pela sua própria pureza. E ele tem então que tratar justamente, com justiça, e vingar aqueles que pecaram contra ele. Ele é um Deus vingador. Ele não quer, é bom entender isso, ele não quer que nós nos vinguemos uns aos outros,
não é porque ele é contra a justiça, não. É porque, ao contrário, ele é tão a favor da justiça e da vingança, que quem se vinga está roubando dele o privilégio e a responsabilidade e o papel de vingador. É por isso. Não é que Deus é muito bonzinho, Jesus Cristo não pode nem pensar na ideia dele ser um vingador. Ele é o vingador. E diz, não vinguem. Mas Senhor, ele nos fez mal, está nos perseguindo, está me injuriando, tal. Não se vingue, porque eu quero vingar você com ele. Eu vou tratar dele. E ele vai dar contas a mim pelo que ele fez a você. Eu sou o vingador, Deus diz. Então cuidado com o que você vai entender sobre Jesus Cristo. Um pobrezinho coitado, traído, pendurado numa cruz, sofrendo, morto. Não tem nada a ver com isso hoje. Esta imagem fez parte do passado, absolutamente fundamental ter acontecido isso. Se não fosse ele não teria sido o Salvador nosso, porque para ser Salvador nosso, só tendo sido humano como ele foi, mas sem pecado. Mas não se esqueça disto, desses aspectos do Senhor Jesus Cristo, no passado, hoje no céu e no futuro vindo para vingar com espada na mão, e vai reinar 1000 anos, dominar sobre as nações, exercer sobre elas um poder com mão de ferro, com muito amor também. As coisas não estão dissociadas, e depois entrará no tempo eterno, novo céu e nova terra, estaremos eternamente com ele. Quarto ponto que eu quero comentar, isso é interessante, a multidão de peregrinos que iam para a Páscoa lá em Jerusalém, e que estava dizendo, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o filho de Davi, a maioria não cria nele como Salvador da própria alma, gritando por ele, clamando a plenos pulmões, mas ele estava apenas acreditando, achando que ele era o Messias deles, naquele sentido que eu já comentei, que ia já aqui fazer uma revolução, destronar o jugo romano, lutar contra e assumir o reinado de Israel. Era assim que eles achavam. E mais, que Messias nós ganhamos de Deus? O Messias que faz milagres. Em Lucas 19:37 eu li, por causa dos milagres, estavam impressionadíssimos com os milagres que eles tinham visto de Jesus. Esse aqui é o Messias. Então ele pode olhar para 100 romanos e dizer assim, morram todos, e bufo, caia tudo morto lá do seu cavalo. Bastava ele querer. O homem que ressuscita mortos, esse é o Messias que nós precisamos, porque só vai assim. Porque com esses romanos aí, não tem quem aguente, não tem quem suporte. Mas esse Messias que chegou aí, esse é brabo. Esse tem muito poder, e este é o nosso Messias. Esse é o homem. Viva, vem, pode vir. Montado em jumento, em cavalo, em carruagem, pode vir. E nos livra, pelo amor de Deus, destes romanos que nós não aguentemos mais eles. Hosana. Este era o grito da multidão. Como engana, né? 5 dias depois, as mesmas pessoas gritavam, crucifica-o, mata esse desgraçado, mata. Não, mas vamos fazer o seguinte, Barrabás ou ele tal, solta Barrabás aqui, mata cruelmente, sem o menor indício de piedade, de misericórdia, de humanidade, muito menos de fé, muito menos de fé. A mesma multidão, na mesma cidade, mesmo local. Não são 5 meses, gente, são 5 dias depois. O cristianismo é a maior religião do planeta, em torno de 2,3 bilhões de pessoas, 2/3 do total da humanidade hoje.
mas é um cristianismo apenas de nome. É um cristianismo que não tem Cristo no coração, não obedece a Cristo, não se prostra diante dele, não o adora, não o trata como seu próprio Deus pessoal. Não que sejam todos hipócritas ou falsos, não. Eu creio que a maioria não é hipócrita nem é falsa. Mas eles são cristãos, entre aspas, sem saberem exatamente o que significa ser cristão, sem aspas. Ser um cristão verdadeiro. E por motivos variados, eu não vou explicar, mas eles não sabem o que é de fato um cristão. Então eles pensam que ser cristão é o que eles são. Muitos justificam inclusive o fato de ser cristão, para vocês terem uma ideia, porque minha avó era cristã, e minha bisavó, e o meu paizinho querido, que Deus o tenha em santa memória, eles eram cristãos. Então eu sou cristão do jeitinho que eles foram cristãos, e pensam que ser cristão é isto. Não é. Ser cristão não é isso. Não entendem que precisam adorar ao Senhor Jesus Cristo para se chamar de cristão, adorar com toda a força da sua alma. Mesmo assim, essa esmagadora massa de gente serve hoje para demonstrar a glória do Filho de Deus. Deus usou aquela multidão, a maioria sem ter Cristo no coração, porque disse que crucificam 5 dias depois, mas Deus, no seu poder, quis, naquele momento, levantar uma multidão para chamar o seu filho de rei, mesmo sem sentir lá dentro que ele era o seu rei pessoal. Queria que fosse rei de Israel para libertá-los, como já expliquei. Mas Deus quis se glorificar desta forma. Então, por alguma maneira, da mesma forma, Deus quer que o seu filho seja glorificado ao ter a maior religião do mundo, chamada de cristianismo, mesmo não sendo feita de cristãos verdadeiros em sua maioria. E mostra como multidão engana. Quando eu digo engana, no sentido de ilude. Repito, não é que engana propositadamente, e que dizem que são cristãos e estão fingindo que são. Não entendem, estão confusos. A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe respondesse a glória do Evangelho. Então, a maioria é isso, tá? Não entende. Mas Deus quer glorificar o seu Filho Jesus Cristo, mesmo com uma multidão de 2 bilhões de pessoas que se chamam cristãs, mesmo sem serem. Do jeito que ele glorificou a Cristo com a multidão que 5 dias depois matou o seu filho. Planos meio esquisitos de Deus, mas são assim. É assim que Deus faz e age. Quinto ponto e penúltimo: Cristo tinha de ser aclamado naquele dia, naquele momento, naquela ocasião. Tinha que ser. Observe que os fariseus reclamaram: mestre, repreende os teus discípulos. Por que ele disse isso? Repreende os teus discípulos. Porque estão dizendo um absurdo. Estão te chamando um carpinteiro lá de Nazaré. Tudo bem, diz algumas coisas interessantes, faz uns milagres, uns milagres que nem agradam a Deus, cura pessoas no dia de sábado, coisa horrorosa. Cuidar um paralítico no dia de sábado, que malvadeza, que incredulidade deste homem, desobedecendo a lei de Moisés. E está aí esse homem aí esquisito, e agora vem montado num jumento mais esquisito ainda. Estão dizendo que ele é o rei que haveria de vir, o nosso Messias. Tu não estás vendo, Jesus, que isso é um absurdo?
Tu vais permitir que esses pobres coitados, iludidos, enganados, hipnotizados por ti, que eles espalhem esta mentira bem alto? Tu vais deixá-los viver esta ilusão? Repreende-os, pelo menos repreende-os, manda que se calem e não fique dizendo tanta bobagem. É exatamente isto que os fariseus estavam sentindo. Aí Jesus se comoveu muito e disse que ia providenciar. Ia mandar que eles se calassem? Não. Ele tinha umas respostas muito inteligentes, argutas, finas, penetrantes, geniais e duras. Se estes se calarem, as pedras clamarão, seus tolos. Vocês estão achando ruim, esquisito esses homens me chamarem disso aí tudo? Imagina vocês vendo estas pedras abrindo as boquinhas, se é que pedra tem boquinha, né? Porque elas vão me clamar, se esses aqui ficarem afônicos de tanto gritar, ou desistirem e mudarem de ideia, as pedras vão clamar, seus fariseus duros. Resposta clara. O Filho de Deus hoje, ó fariseus, não vai ficar sem testemunho. Vão matá-los daqui a poucos dias, mas estarão matando a quem eles mesmos reconheceram que era o rei deles. Deus faz questão de que assim seja. Deus quer mostrar como é a turba, como é o coração humano, enganoso, frágil, fácil de ser ludibriado. Eles vão matar a quem eles disseram que era o rei deles. Então não vão calar coisa nenhuma. E obviamente Jesus estava dizendo de maneira implícita, dizendo, eles estão dizendo o que é certo. Aliás, essa entrada triunfal era necessária ao ministério do Senhor Jesus Cristo. Já comentei que era cumprimento de Salmo 118, e já falei também um de Zacarias, falei Malaquias, mas Zacarias, capítulo 9, versículo 9, 4 séculos antes. Duas profecias se cumpriram naquele momento, e os profetas, os apóstolos, os discípulos não eram para estar clamando? Ora, mas não vão parar mesmo de clamar. Centenas de reis, papas, generais, ditadores, ao longo destes 20 séculos, já tentaram calar os discípulos de Jesus. Os verdadeiros discípulos de Jesus. Mas o Evangelho tinha e ainda tem de ser pregado de qualquer forma. E o plano de Deus é que ele seja, o Evangelho, pregado pelos salvos. É responsabilidade do crente não calar, ou do verdadeiro cristão. Responsabilidade, não calar, mesmo que isto lhe custe a vida, e custou a vida de muitos, causa ainda hoje, neste mundo ainda, há pessoas que estão morrendo, pelo simples fato, de que não se calaram. É muito sério isto aqui, essa questão de se calar, para não proclamar quem Jesus de fato é, por mesmo estranha que seja a situação, estranha que seja a mensagem, não importa, mas tem que falar. Claro que eu poderia dizer para vocês hoje, 2000 anos depois daquilo, irmão, é o seguinte, se você emudecer, Deus poderá fazer as pedras do jardim desta igreja clamarem o Evangelho por você. Só que esta é uma maneira um tanto quanto retórica, embora real, de afirmar o poder de Deus. Ele pode fazer pedras falarem se homens calarem. Ele pode fazer, ele tem autoridade e poder para isso. Segundo,
quando Ele quer, se Ele achar que é necessário, Ele vai fazer pedras falarem, como fez mar abrir. Só que na prática Deus não fica mandando pedras fazerem o que você não fez. Não é o costume, não é o normal da vida cristã. Eu não vou fazer isso não, eu sei que eu preciso fazer, mas eu estou com preguiça. Aliás, eu tenho uma garantia bíblica de que se eu não fizer, Deus vai mandar umas 4 pedras para fazer no meu lugar. Então, o meu Deus pode mandar uns passarinhos fazer o que eu deveria fazer, mas não vou mandar um passarinho lá no púlpito pregar aqui, muito melhor do que eu estou fazendo aqui. Então por que eu vou pregar? Eu vou descansar. E você tem um dom que Deus lhe deu, uma responsabilidade que você sabe no seu coração que precisa fazer e não faz, porque as pedras vão fazer. Que história é essa? Não é assim que funciona. É fato que as pedras poderão clamar, porque Deus tem poder, e o que Ele quer é feito da maneira que Ele quer. Mas se você não fizer o que é necessário você fazer, saiba que você estará desonrando a Deus e prejudicando o reino de Deus. Não misture muito a questão do poder de Deus com a sua responsabilidade. Eu não vou fazer minha responsabilidade porque Ele tem poder para fazer qualquer coisa, até melhor ainda, para me substituir. E o que Ele quer acontece. Então, se eu não vou pregar e uma pedra vai pregar no meu lugar, está tudo bem. Pode estar tudo bem aos olhos de Deus, no sentido que Ele fez uma pedra falar, ou o mar se abrir, ou a vara de Moisés virar uma cobra. Mas para você está tudo mal. Se Deus teve que mandar uma pedra falar no seu lugar, está tudo muito mal para você, porque a responsabilidade é dele, é sua de fazer. E se está mal para você, prejudicou o reino, porque você pertence ao reino, você faz parte da família de Deus. E qualquer coisa que lhe prejudica, qualquer coisa que você falha, em que você falha, você está contaminando o reino de Deus com desobediência, com preguiça, com comodismo e outras coisas mais. Sexto e último ponto: uma pequenina minoria creu de fato que ali estava o rei de Israel, o Messias que haveria de vir, e muito mais do que isto, estava um homem que era Deus ao mesmo tempo em que era homem, e que tinha poder de perdoar pecados, e creram nele de fato como Salvador, mesmo montado num jumentinho, mesmo sendo muito estranho, um rei que ainda mais era divino, montado num jumentinho. Estranho ou não, para mim pouco interessa se ele vem num jumentinho ou numa carruagem de ouro maciço. É o meu rei, o rei da minha alma. Esse aí é o meu Salvador. Saiba que uma minoria creu nisso, uma minoria vem crendo nisto até hoje, e ainda hoje uma pequena minoria deste grande cristianismo, como já expliquei, de fato crê nele. Mesmo que a imagem de um servo humilde, sofredor, quando estava na terra, não combine bem com a imagem de um rei divino, mas os crentes creem em tudo que está escrito na Bíblia. Algumas coisas entendem, outras não importa, crê. Algumas coisas fazem sentido para a sua pobre mente, para a sua pobre lógica, outras coisas não fazem tão sentido, não tem problema, eu creio. E fizeram isso a tal ponto que entregaram a própria vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E, irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, é um privilégio para nós fazermos parte desta minoria. Eu termino lembrando que eu disse que havia uma palavra com a qual Jesus foi também aclamado, e que eu comentaria no final. Os 4 evangelhos falam nesta palavra. A palavra é bendito. Todos os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, dizem bendito o que vem em nome do Senhor, ou o rei que vem em nome do Senhor, mas a palavra está lá.
Bendito o Messias, bendito o Rei de Israel, bendito o Filho de Davi. Bendito. Obviamente agora vocês devem estar ligando com o título da pregação, que eu disse que era bendito, bendito e bendito. E do jeito que eles disseram lá, bendito para o Filho de Davi, para o Rei de Israel, para aquele que vem em nome do Senhor, poderíamos continuar noite adentro, dizendo, bendito o eterno Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Bendito o bebê, o menino, o adolescente, o adulto Jesus de Nazaré. Bendito. Bendito o nosso Salvador. Bendito o grande vencedor da morte e de Satanás. E a lista não teria fim. Do jeito que o seu corpo precisa se alimentar todo dia, espero que a sua alma se alimente todo dia com a profunda convicção do quão bendito é o Senhor Jesus Cristo, e que a sua boca tenha o privilégio de nunca se calar, nunca, em nenhuma situação, mesmo com perigo de morte, nunca se calar, e você possa então espalhar isso aos quatro ventos, e as pedras que nos perdoem, mas nunca vamos dar a ela esse privilégio. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, pela história do Senhor Jesus Cristo, tão bela, que nos toca tanto, pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por nós que já somos dele, que recebemos esta fé maravilhosa, e que sabemos agora que somos salvos, porque nós nos arrependemos de nossos pecados e confessamos, fomos perdoados, hoje somos teus filhos em Cristo. E nos dá a coragem, a ousadia, a vontade, o gosto, o privilégio, a vibração de clamar, hosana nas alturas, bendito Filho de Davi, bendito Jesus Cristo, bendito meu Salvador. Nunca sejamos covardes, nunca sejamos comodistas, preguiçosos, irresponsáveis, envergonhando o teu Filho Jesus Cristo com medo, se escondendo com medo de clamar o nome dele, se escondendo com medo de assumir uma posição de crente, de um crente sem aspas, de um cristão sem aspas, um cristão verdadeiro, que de fato se converteu ao Senhor Jesus Cristo, foi batizado, foi membro de uma igreja, é membro de uma igreja, exerce seus dons na igreja e trabalha com afinco pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E que nunca se fiem no fato, nunca se iludam com o fato de que estarão livres das suas responsabilidades, porque servem a um Deus tão poderoso que pode fazer uma pedra falar. Não. Tu podes fazer uma pedra falar, sim, mas nunca tu vais deixar sem responsabilidade, sem ter que dar contas diante de ti, um crente que não clamou e teve que ser substituído por uma pedra. Quanto àqueles que não têm Cristo no seu coração, cristãos com aspas ou não, mas que eles de fato abram o seu coração e possam dizer com toda a pureza da sua alma: bendito Senhor Jesus Cristo, me ajuda, um maldito pecador, necessitando tremendamente do teu perdão, da tua salvação, me ajuda, e eu me entrego a ti. E que assim seja com cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades pessoais. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e te glorificamos. Amém.